Meu presidente Dário Berger, meus cumprimentos, alegria renovada ao revê-lo, da mesma forma ao senador Plínio Valério e a todos os companheiros e companheiras presentes, de forma especial e particular aos brasileiros que nos acompanham através da TV Senado. São vários assuntos, presidente, eu tentarei e, de antemão, sei que não terei a competência para poder tratá-los a todos como gostaria com o tempo que me é reservado, mas o faço trazendo de início aquilo que no final da manhã, início da tarde, foi motivo de uma discussão, de um bom debate, de exposições que foram feitas através da boa e qualificada provocação feita por Vossa Excelência à frente da Comissão de Educação. E eu registro ao público que não tem a oportunidade regular de acompanhar as sessões na Comissão de Educação, que Vossa Excelência tem como um dos marcantes traços exatamente alimentar-nos a todos os seus companheiros que integram aquela honrada, importantíssima comissão, dados, informações, números e constatações que são primorosos, principalmente porque trazidos pela sua sensibilidade e tendo o aval e o endosso de acompanhamentos por institutos, por entidades, por organismos que são respeitados e acreditados. E Vossa Excelência trazia mais um destes, aludindo à realidade extremamente atroz, mais do que preocupante, em relação aos jovens de 15 a 29 anos, no Brasil de 48, 50 milhões de jovens, pelo menos 12 milhões, nem estão a estudar, nem a trabalhar. E desse dado, ou desses dados, dessas informações, Vossa Excelência produzia um retrato, diagnósticos e voltava a tecer de forma bastante categórica aquilo que nos falta. E eu tive, como também o senador Flávio Arnes, responsável no Senado a tratar sobre a questão do Fundeb, tema esse que continua a não receber a atenção devida por parte do governo federal, que vai postergando, vai protelando exatamente para que nós cheguemos a um tempo limite e aprovemos de acordo com aquilo que a visão fiscalista do Ministério da Economia deseja, reservando-nos um valor a menor do que o pretendido para que nós financiemos a educação básica no nosso país. Nós falávamos, eu, a senadora Zenaide, o senador Prisco, o senador Flávio Arnes, sobre essa situação. E o que mais nos intriga, o que mais nos deixa incomodados é nos depararmos com as obviedades, com aquilo que diz o cidadão, que sabe o cidadão brasileiro, que sabedores somos agentes políticos aqui nesta casa ou nas outras casas legislativas, combativo, competente, qualificado, líder Randolfo Rodrigues, mas que nós insistimos em não corrigir. Todos nós sabemos que não há, nunca houve uma nação que pudesse prosperar ou que pudesse crescer ou superar as suas dificuldades, as suas limitações, se não fosse por meio de investimento na educação, na formação educacional do seu povo. O Brasil continua a tatear, continua a limitar, continua a segregar a milhões de brasileiros, impondo-os sentenças de morte. E aqui não exagero, porque sem educação nós levamos a nossa sociedade, cada dia que passa, a um fundo do poço. E quando Vossa Excelência trazia isso, conciliava ou convergia a algo que traz-me, na condição de representante nordestino e principalmente na condição de filho da Paraíba, sobre aquele dado, sobre uma matéria que jornalisticamente foi exposta e publicizada para o nosso conhecimento, a limitação, senador Randolfo Rodrigues, no ano de 2019, de mais de 7.500 bolsas pela CAPES, que é um órgão vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação. Só em Campina Grande houve o maior número de cortes de bolsas para pós-graduados, ou seja, mestrados, doutorados. Além dos próprios e significativos prejuízos à economia, não apenas individual, mas coletiva de uma cidade e de um estado, há um prejuízo e uma consequência visível
inarredável a essa constatação, que é o prejuízo de nós não termos investimentos e um olhar para segmentos tão importantes a um país, tão importantes a esse setor educacional. Assim vimos em relação ao CNPq e assim estamos a assistir em relação à CAPES. O Nordeste foi a região que mais sofreu, e sei das relações indiferente aos estados que nós representamos, todos nós temos, afinal de contas, somos brasileiros e uma preocupação comum e cogente à unidade desta federação, mas quando Vossa Excelência, senador Randolph, que tem laços muito próximos ao Nordeste, ouve e lê uma realidade como essa, não é possível que outro sentimento não extraiamos de Vossa Excelência, senão um coração condoído. Aquilo que nós vimos no ano passado, nós enfrentávamos uma situação onde um governo falava sobre contingenciamentos necessários que seriam repostos mais à frente, quando ao cabo de 2019 o que nós verificamos foi exatamente essa limitação. E eu aqui não poderia, por hipótese alguma, na condição de filho de Campina Grande, há cerca de 3 meses, senador Randolph, senador Dário, Vossas Excelências são provas testemunhais. As 2 principais universidades públicas que tiveram o maior número de patentes registradas foram as 2 instituições de ensino superior na Paraíba. A Universidade Federal da Paraíba, com 92 patentes registradas, e a Universidade Federal da minha amada Campina Grande, com 84 patentes. Veja o paradoxo. Nós temos 2 instituições que produzem, que se comprometem com o país, ao tempo em que você tem um governo que exatamente abdica das suas obrigações ou simplesmente omite-se das suas obrigações. Então aqui fica uma palavra de desagravo em relação não apenas a estas universidades, mas todas as universidades que no Nordeste, principalmente, tiveram essas perdas que foram tão sentidas, de mais de 7.500 bolsas. Mas ouço Vossa Excelência, a mim me parece que gostaria de qualificar o nosso modesto pronunciamento, senador Randolph Rodrigues. Não, Excelência.